Olá, querido telespectador! Hoje você vai obter conhecimento sobre estranhezas, coisas que fazem ou não parte do seu dia a dia, que estão em nossa e em outras realidades. Então venha comigo. Olá, hoje vamos ver uma obra criada pelo nosso mano Dr. Noé. Sim, aquele cara que criou o famoso The Boiler One. Bom, olha pelo CA dele, nem parece que essa porrinha pode acabar com a população inteira, né? The Oddity Compendium é um tipo de documentário, programa que é, sei lá, eu acho que é mais puxado para um programa. O foco principal dela é mostrar e descrever estranhezas que podem existir em realidades paralelas e na nossa. Pra mim é mais uma montanha russa de loucura, confia em mim. Nossa cama costuma ser um santuário mais seguro que temos. É onde dormimos, estudamos, choramos, um lugar de conforto e refúgio contra monstros que imaginamos. Mas e se o próprio refúgio for um monstro? No final da década de 1960, algo simplesmente perturbador foi descoberto. Uma empresa encontrou um estoque de colchões aparentemente intocados e, em um gesto de caridade, decidiu doá-los para brechós e pessoas necessitadas. Parecia uma boa ideia, até que a primeira vítima desapareceu. Temos a jovem Alice Diger, 19 anos, e ela dormiu numa cama de carne por 6 meses sem saber, até que simplesmente desapareceu. Após a família notar o desaparecimento dela e um cheiro forte vindo do quarto, decidiram chamar as autoridades para saber o que era aquilo. E, bom, descobriram um enorme parasita dentro do colchão dela. Assim também como dezenas de ossos e, obviamente, o corpo de Alice, pela metade. As chamadas camas de carne normalmente permanecem em hibernação em temperaturas baixas, mas é só o calor subir que elas acordam, e com uma vítima vulnerável em cima delas, 2 palitos, você já entendeu, né? O processo de captura é lento e silencioso, mantendo a vítima sempre em um estado de sono profundo. Após a captura dessa cama de carne, foi feita uma autópsia nela, e descoberto dezenas de milhares de DNAs de pessoas diferentes. E um deles coincidia com o DNA de Napoleão Bonaparte. Imagine uma realidade onde só existem essas criaturas. Macrocosmos sem cabeça. São criaturas esguias, onde tem esse buraco no peito, onde efetuam não só sua respiração, mas também podemos ver a convulsão de seus corações. E, obviamente, não tem cabeça. Essas criaturas podem variar de altura e normalmente ficam nesse estado parado de hibernação. E o único momento que elas mudam esse comportamento é quando há alguma interação física com os humanos. Note que eu citei humanos. Bom, nessa realidade existe humanos. 2.393 humanos, para ser mais exato. Obviamente elas não estão nessa realidade porque querem. Foram simplesmente jogadas nessa realidade após dormirem em circunstâncias estranhas. Mas obviamente tem um motivo para isso. Essa realidade é nada mais nada menos do que um local usado para descartar aspectos que são inúteis ou prejudiciais para toda a existência. O que significa que essa realidade é nada mais nada menos do que um tipo de anticorpo tentando extinguir a doença da inexistência. Sim, a inexistência é uma doença e é contagiosa. Logo, tudo que carrega esse vírus vai ser jogado nessa realidade pelos macrocosmos sem cabeça. No entanto, houve um evento que causou uma interação entre a nossa realidade e a realidade do macrocosmos. Michael Dashford saiu armado e coisa boa não era, obviamente, e realizou uma interação com os sem cabeça e, bom, a criatura o agarrou e arrancou sua cabeça. Ao mesmo tempo, ocorreu uma interação simultânea na nossa realidade em 2061. Tem uma criatura aqui. Ela é alta, ela tá com a cabeça de alguém. Eu não tô brincando. Ela tá respirando. Eu consigo escutar daqui. Alô? Sim, um sem cabeça simplesmente apareceu na Terra, usando a cabeça de Michael, tentando ser Michael Tedford. Esses corpos que respiram parecem estar em um estado constante de desejo de se reconectar com as raízes da realidade, pois foram dominados por uma doença perigosa e contagiosa, a doença da inexistência. Os obeliscos da iluminação são um coletivo de seres monolíticos que atualmente residem em locais remotos ao redor do mundo. Conhecidos também como pais do norte verdadeiro, eles aparecem em números que variam de 1 a 8, medindo de 3 a 15 metros de altura. Curiosamente, eles não ficam fixos no chão, flutuam suavemente.
São frequentemente encontrados em desertos, campos abertos, no oceano e até mesmo na Lua. Embora pareçam estáticos, eles se movem lentamente, aproximadamente 4 centímetros por ano. Essas criaturas sabem de tudo, guardam todos os segredos do universo e adoram desperdiçar esse conhecimento, tagarelando sem parar. Os obeliscos são monitorados por órgãos governamentais e o público raramente chega perto. Quando isso acontece, relatos falam sobre uma tal canção angelical, que faz com que os ouvintes acreditem estar diante de uma entidade sagrada. Este som é conhecido como canção do contorno divino, e aumenta temporariamente a inteligência de quem o escuta. Esses fios que saem dos obeliscos são antenas. São órgãos compostos de tecido humano e outras matérias biológicas que são absorvidos após um evento chamado a iluminação. Quando o humano se aproxima demais de um obelisco, seu cérebro expande, a ponto de simplesmente explodir. Isso acontece devido à alta carga de informação que ele recebe. Em casos raríssimos, alguns sobreviventes conseguem entender o conhecimento que recebem. No entanto, eles são absorvidos pelos obeliscos, fundindo humano e criatura em uma só entidade. Uma forma de adoração ao conhecimento, uma tentativa de fazer um sacrifício mortal por uma honra mortal. A origem dos obeliscos é desconhecida. Dizem que surgiram por meio de rasgos no tecido da realidade. Alguns mitos sugerem que esses rasgos foram feitos por gigantes insatisfeitos pela falta de conhecimento. E de fato, muitos esqueletos humanoides de tamanho colossal foram encontrados próximo ao solo dos obeliscos, sustentando ainda mais essa teoria.